Olá, alunos! Voltamos para mais uma aula de informática para concursos e agora falando sobre o conceito de redes e internet. Quando nós falamos sobre redes e internet, tem vários conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito das topologias. O que podemos dizer sobre esse termo quando ele aparece nas provas de concurso? Bem, basicamente nós temos a ideia da topologia física de uma rede de computador como sendo o layout desta rede, o seu desenho organizacional. E temos também a ideia da topologia lógica, que descreve como é o fluxo de dados entre os computadores dessa rede. Para reconhecer isso, a ideia da topologia e o seu fluxo de dados ou o seu layout, nós podemos observar primeiro o que chamamos de conexão ponto a ponto, que descreve quando dois computadores estão conectados através de um meio de transmissão. Então, quando temos dois computadores conectados através de um determinado meio de transmissão, dizemos que nós temos aí uma conexão ponto a ponto, que é o início de boa parte das topologias que vão formar as redes de computadores. Então, poderia dizer que ponto a ponto é um computador conectado diretamente ao outro com um meio de transmissão, como, por exemplo, um cabo de rede, e esses computadores com a capacidade de trocar dados entre si. Isso já é uma rede de computador, porque para ser uma rede basta ter dois ou mais computadores conectados entre si, trocando dados. Então, uma conexão ponto a ponto já sugere a ideia de uma rede, de uma conexão que vai formar até mesmo outras topologias. Como, por exemplo, nós podemos imaginar a topologia estrela como sendo um tipo de topologia usada nas redes de computadores, onde os computadores estão conectados entre si através de um mesmo ponto central de conexão. Neste exemplo que nós enxergamos na tela, podemos observar que temos a ideia da topologia estrela. É um determinado switch, que é um equipamento que está ali no meio, conectando os vários computadores dessa rede entre si. Então, quando a rede tem uma topologia estrela, é quando no seu layout organizacional, os computadores estão conectados entre si através de um mesmo ponto central. Aí temos a topologia estrela. Temos também a ideia da topologia em anel, que é quando os computadores estão conectados entre si, formando um circuito fechado. E esse circuito fechado nós chamamos de anel. Então, a topologia anel ou token ring é aquela que forma um circuito fechado. Os computadores conectados entre si, um conectado ao outro, formando um circuito fechado. Temos também a ideia da topologia em barra ou barramento, quando os computadores que estão conectados compartilham o mesmo meio físico linear de transmissão de dados. No caso do desenho aqui é mostrado como um cabo de rede, e aí cada computador que quer se conectar nessa rede vai se conectar a esse mesmo cabo de rede, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Por isso essa topologia vai ser chamada de barra ou barramento. Bem, temos também outros tipos de topologia, como a topologia em árvore, quando os computadores conectados respeitam uma determinada hierarquia. Observa, na topologia em árvore, um computador é hierarquicamente superior a esses dois outros computadores. E este computador aqui é hierarquicamente superior a esses outros dois computadores, formando o que nós chamamos de topologia em árvore, onde nós temos uma hierarquia. É um computador, lá em cima, observa, no topo da hierarquia, dando origem à conexão para mais dois computadores. E aí um desses computadores dando origem a mais dois computadores. Isso nós chamamos de topologia em árvore. É a ideia da hierarquia na topologia. Bem, além da topologia em árvore, também podemos ter uma topologia híbrida, onde várias topologias se combinam para formar a rede de computador. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho o uso, observa comigo, da topologia anel, conectada a um determinado computador que está conectado numa outra rede com topologia em barra ou barramento. Então, aqui, como eu tenho várias topologias dentro de uma conexão, dentro de uma rede de computadores que foi montada, nós dizemos que essa é a topologia híbrida, porque usa várias topologias. Bem, como é que isso já caiu em provas de concurso? Por exemplo, nesta questão de prova foi muito interessante a abordagem. Eles disseram os dispositivos de rede de computadores que são interconectados física e logicamente para possibilitar o tráfego de informações pelas redes compõem layouts denominados. Como ele disse o termo layout, a resposta sem dúvida nenhuma aqui vai ser
topologia, ali da nossa letra B de Brasil. Então a resposta aqui, topologia, simplesmente porque ele disse, né, interconectados física e logicamente, e aí ele diz no final, compõe layouts denominados. E o layout da rede é chamado de topologia, por isso a letra B na resposta desta questão. Ok, pessoal? Era isso sobre topologia. Na próxima aula nós continuamos com os conceitos de internet. Até a próxima aula, bons estudos!